Agora, se ele fala assim, não tenho certeza, absolvo o réu. Então, no final, ia dar na mesma? Estava ou não estava vulnerável? E ele sabia ou não sabia? Isso. Senão entra uma questão de direito penal, que é erro de tipo. Se eu não sei que aquela pessoa é vulnerável, eu acredito que não é, eu cometo algo. Exatamente. Por exemplo, você vai para uma balada, que só entra maior de 18 anos, tem lá uma garota de 14, bebendo, conversando, uma conversa madura, a complexão física de pessoa de 18, e você acredita que ela tem 18 anos. No outro dia você vai descobrir que ela tinha... Erro de tipo. Menos de 14. Claro que isso pode acontecer. Não Falta é crime. a intenção do agente de praticar o estupro com vulnerável. Tudo no direito penal é a intenção. Eu quero praticar aquilo. Aconteceu isso com o mendigo, né? Porque a moça tava em surto, tava doidona, achando que ele era... Aquele... E aí ele lá transa com a moça. E aí não dá pra falar. Foi, cara, que caso triste, meu. Que caso triste. E a moça tava em surto psicótico. Surto psicótico, falou que tava vendo Jesus nele. O cara não pode ser condenado, então. Não, ela falou que tava vendo Jesus nele e que... E ela tinha que transar com Jesus. E tem essa aí. Completamente. Que doideira. Ele só vai... Mas assim, sinceramente, uma mulher chega em você e fala, eu tô vendo Jesus em você, vamos transar. Então, mas você sabe que nesse cara caso, também, né? Então, mas esse cara, ele tem uma inteligência emocional muito grande. É uma mão no volante, a outra no carinho. Ele foi escalando ela, porque não foi da noite pro dia. Tudo bem que foi no mesmo dia. Ele percebe que ela estava querendo fornecer. Sim, alguma coisa. E aí, primeiro foi a Bíblia, depois foi um abraço, aí depois ele, mas eu preciso de carinho, eu preciso... E aí eles combinam. Então é interessante que ele talvez de forma empírica ou não, ele tem essa inteligência emocional, para mim ele tem uma inteligência emocional, porque esse cara, ele vive de albergue em albergue, ele vive de... E ele fala bem, cara. E ele vive contando as histórias dele e tudo mais, e ele foi escalando esse doar. Então era tipo, ela foi pregar na rua e aí foi chave e fechadura, foi muito chave e fechadura. Nossa, loucura. E aí o cara, me dá um abraço, eu dou um abraço, me dá a Bíblia, eu te dou a Bíblia. Vamos se encontrar. E como ela estava em surto, ela estava em mania, ela estava numa situação de não estar com a realidade plena, ela realmente sentiu que aquele cara era alguém que ela precisava ter um relacionamento ali para, não carnal de fato, era para tirar o cara daquela condição, porque ela queria tirar ele da rua, sabe? Sim. E aí misturou tudo, porque daí o cara foi ali no vamos ver e falou, opa, tá facinho, eu vou pra cima. E aí ela acabou, coitada, ali, transando com o cara ali. Isso é um caso triste, porque é uma mulher em surto, né? Que assim, ela acaba tendo uma relação sexual ali, em uma situação de, né, que ela não... Que de fato uma pessoa em surto não deve ter uma relação sexual, mas o cara também como é que o cara vai saber também? Não vai ser autor, entende? É a mesma coisa da Mariana, é o que eu falei. Pô, o MP, nos memoriais, ele fala, eu não vou entrar na discussão se ela estava vulnerável ou não. Vamos pressupor que ela estava vulnerável. Aí é a segunda pergunta que o Paulo muito bem disse. Ele tinha condições de saber? Essa era a questão do caso da Mariana. Ele tinha como saber que ela estava? Então ele apresentou de forma, né, ali incontroversa, de acordo com a justiça, que ele não tinha como saber. E isso é suficiente para afastar a autoria? Sim. Entendeu? Do crime? Não tem, né? Então eu tenho ali um erro de tipo e acabou. Não vai ter o crime no Brasil. Então, assim, é assim que funciona. O que a gente tem que tomar muito cuidado é ficar fazendo voltas em coisas que eu não preciso ficar fazendo voltas para chegar no mesmo resultado. Aí aí o juiz tem a triste ideia de falar, eu poderia dizer que ele foi negligente. Mas negligência é um elemento do tipo culposo. Isso. E não há estupro culposo. Foi no momento que dá aquele boom, né? Mas ele tá falando... Mas ele não fala. Não, Ele não fala estupro culposo, ele não fala. Quem falou foi a Jennifer lá do Não, o que ele fala é que não há a negligência... Sheila, se não me engano o nome dela. Não sei nem quem é. Foi condenado agora, paga 400 mil reais. E o juiz também foi condenado pelo CNJ. Mas não por isso. O juiz foi condenado pela forma de condução da audiência. Tá. Entendeu? Que isso aí não tem discussão. Ninguém tem que ser tratado daquele jeito na audiência. A autora, réu, né? A gente vê, na verdade, réus muito piores, né? Sendo oferecido cafezinho e tudo mais em audiência. Então, assim, uma pessoa que era vítima não pode se deixar tratada do jeito que ela foi ali. Isso aí não tem discussão. A gente tem que saber, né? Os limites e ponderar. Então, a questão ali
Ele não tinha como saber. E aí ele fala, eu poderia falar em imprudência, em negligência dele, de talvez atestar. E imprudência e negligência são elementos do tipo penal. Aí o que acontece? É porque o direito penal no Brasil é muito chato, né? Paulo é professor de direito penal, chato pra caramba, cheio de vírgulas, e que cada hora acaba dando muita história. Para você cometer um crime, você precisa ter consciência do que está praticando e ter a intenção de praticar. Esse é o que a gente chama crime doloso, que é a grande maioria. O culposo, que tem homicídio culposo, por exemplo, basta você ser negligente, imperito ou imprudente e causar aquele resultado para responder. Famoso de trânsito, né? Mas aí, no caso, ele deve, para responder realmente, para cometer o crime de estupro vulnerável, o agente, o autor, tem que saber que aquela pessoa está vulnerável. E mesmo assim querer ter relação sexual. E aí, a gente tá vendo que, tipo, é latim, indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Bonito. Mas vocês acreditam que a justiça, ela tem esse pêndulo também? Como você falou, tudo não podia, agora daqui a pouco, peraí, vamos lá, o lance do tirocínio, ou a vítima... Porque a gente pega desde do Amber Heard lá, do John Depp, que era tipo assim, ele fez. Então ele fez. Então parece que de 13 e 14, tudo que a vítima falava era e fim de papo. Aí começou a aparecer as Nájila da vida, lembra? Nájila né? Começou a aparecer outras pessoas que, peraí, a coisa não foi bem assim. Aquela menina lá que acusou no barco lá da Chili Beans, acho que era Vitube, não é Vitube, Vicastro, acusou o menino lá, que era um ex-BBB, de ter blá blá blá, para não pegar o algoritmo, né? E aí depois foi comprovado que não era, e aí começou o pêndulo a vir para esse lado. A justiça tem isso, ela tem esse pêndulo de tipo, não, vamos jogar todo mundo na fogueira, agora parece que não, porque antes tudo era, antes lá atrás não era, agora existe de fato, não, deixa eu olhar de fato quem é vítima da denúncia, porque a gente fala, pode ser a vítima ou ela pode estar querendo acabar com o outro lado. Como é que você sente isso como professores aí o sistema de justiça, muitas vezes, bem desequilibrado. Às vezes você vê um indivíduo que praticou um furto, uma única vez, foi preso, continua ali preso, e que se ele tivesse uma oportunidade de falar com o juiz, ele ia dizer, doutor, me condena a pena máxima que eu já estaria solto. E em contrapartida a gente vê diariamente pessoas cometem crime uma vez, outra, anulou, tá solto, e que vocês pensam, peraí, no Brasil o crime compensa, né? Porque aquele cara tá solto já, tal. Então eu visualizo isso. Eu às vezes digo o sorteado, às vezes o cara pratica um fato, ele é sorteado, a medida é muito pesada. Pena máxima, tal, tá preso, não consegue ser solto. Basta cair aí na mídia, na reprovação social, que o processo anda muito rápido, a pena é exagerada. Então a gente visualiza sim esse desequilíbrio. Então é isso, pessoas. Estamos aqui falando de vários assuntos e agora é o momento de vocês, alguma ponta solta, fechar o assunto e passar suas redes sociais. Fica à vontade aí. Luana? Quer começar? Comece. Fala Luana, gente. Então vai. Vocês falando quem começa, eu falei, Luana. Primeiras damas. Eu só me ignorou, você viu? Mas eu só queria ver que as pontas soltas, ficou só uma pergunta qual? Pro Ricardo, que ele falou que é para fazer perguntas satélites, e ele me explicou que era pergunta satélite. Justamente aquelas que não estão ligadas diretamente ao fato. Certo. Então, a pessoa, passei em tal lugar, você fala assim, aquilo lá estava tendo uma construção ali, não estava? Uma reforma? E como é que ficou aquilo? Então, perguntas às quais a pessoa normalmente não vai prestar atenção. Sonâmbulo fala a verdade? Você sabe que você pode... Eu puxei isso aí, por exemplo, para hipnose, pessoa que está com remédio ou droga, pode ser que não. Porque quando você está num momento lúdico, então, prestes a dormir, eu não sei se já aconteceu isso, de alguém estar conversando com você fala umas frases nada a ver. A pessoa, o que você está falando? E tipo, você responde coisas que não... Então, quando você está fora da sua massa crítica real, você pode tanto estar falando coisas reais, verdadeiras, como você pode estar... Você está no limite da sua massa crítica muito baixa. E aí você... Olha o perigo, né? Já falei. Então, droga e tudo mais, você pode sim despertar um momento de
ter mais confiança, ou na hipnose mesmo. Por isso que tem que tomar muito cuidado quem faz terapia com hipnose. Hipnose não é terapia, não existe hipnoterapia. Meu Deus do céu, Não nem sabia existe. que fazia terapia com Hipnose é só para você baixar a massa crítica. O que você vai utilizar lá dentro é outra coisa. A hipnose só serve para você baixar a massa crítica. Tá. E aí tem que tomar cuidado, porque você pode realmente estar trazendo um conteúdo real, como você pode estar trazendo um conteúdo completamente lúdico. Aí cabe a pessoa ver se aquilo tá dentro do espectro que você está trabalhando. E aí, de novo, dentro de com uma pessoa sã, você fazer assuntos satélites, isso deixa a pessoa muito nervosa. Por quê? Porque ela não está esperando aquele tipo de pergunta. Ela está esperando perguntas muito diretas, muito concisas, muito diretamente ao fato do que aconteceu, do crime ali. Começa a perguntar coisas do cotidiano, é onde você vai pegar se a pessoa tá mentindo ou não. É por isso que a gente não pode fazer interrogatório de bêbado. Ixi, Não pode, peraí. né? Chegou embriaguez ao volante, nem faz, não pode. É completamente inútil essa prova. Inútil. Ele Prestar. pode inventar um monte de coisa, ele pode Não, ver e coisa é que legal, não viu. porque ele não tem consciência do direito ao silêncio. Mas é isso, é porque tem gente que defende que teria, né? Lucidez, até de falar a verdade. Não, vamos ouvir agora que tá bêbado, que tá aí, vai falar. Não vai falar. Não dá. Não dá. É isso.